Olá, bom dia a todos. Meu nome é Janaína Velar e eu sou da Eto Soluções. Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de cursos do nosso movimento Todos pela Construção. Hoje nós vamos ter um curso com o senhor Caio, né? E o Caio é administrador de empresas, especialista em marketing, mestre em estratégias organizacionais, está há 34 anos envolvido com experiências em gestão de empresas de grande porte de atuação nacional. Empreendedor, diretor e fundador da Conexão Acessível. Muito bom dia, Caio, seja bem-vindo, tá? Obrigada por disponibilizar o seu tempo e participar de um de nossos cursos que estamos aqui envolvidos, né, nesse projeto de Todos pela Construção, em realizar 100 cursos num curto espaço de tempo, tá? A nossa ideia. Lembrando que o projeto Todos pela Construção é iniciativa da Eto Soluções, da Associação Brasileira de Cimento Portland, do SNIC, do Sebrae Nacional e da Construliga. Caio, está com você agora, tá? Para você falar aí sobre como melhorar as vendas, né? Cuidando da acessibilidade nesse período tão complicado como nós estamos. Seja bem-vindo. Obrigado, Janaína. Eu queria agradecer também a todos pela construção, pela oportunidade de, nesse momento tão delicado, digamos assim, falar um pouco de negócios. Né? Tenho certeza, e a única certeza que tenho é que, nesse momento, o que nós estamos vivendo, o mercado e o mundo e as pessoas nunca mais serão os mesmos. Né? Então, eu trouxe aqui não uma apresentação, não uma palestra, não um curso. Eu trouxe aqui um momento de reflexão. Né? No final, eu gostaria que nós refletíssemos sobre esse novo cenário que nós já estamos vivendo e que nós precisamos encontrar novos caminhos, principalmente para aqueles que são pequenos e microempreendedores, né? Que temos menos forças, mas pelo contrário temos a capacidade de nos adaptar. Tá? Eu trouxe aqui um tema que é muito importante, falando sobre acessibilidade. E quando a gente fala sobre acessibilidade, geralmente isso é no senso comum. As pessoas têm o que vem primeiramente em mente é a questão da deficiência, principalmente a deficiência física. E uma outra questão importante é o cumprimento de legislação. Né? Então, devido a isso, eu trouxe aqui algumas leis e decretos, são inúmeras leis, inúmeros decretos que falam sobre acessibilidade, né? Que dá prioridade de atendimento, sobre requisitos de acessibilidade, obrigação de acessibilidade, e que geralmente os empresários, principalmente aqui no meu dia a dia, na Conexão Acessível, é comum as pessoas lembrarem de acessibilidade simplesmente porque precisam cumprir uma lei ou precisam cumprir um decreto. Aqui em Goiânia agora tem a lei da calçada, né, da calçada acessível. Pois bem, muitos empresários hoje, para pegar qualquer documentação na prefeitura, precisa estar com a sua calçada acessível. Mas as pessoas não têm a concepção de que tornar o seu ambiente acessível é tornar facilidade para o seu próprio cliente entrar no seu estabelecimento. Ontem eu estive em uma drogaria, a qual a inclinação da drogaria ela estava num nível bem mais alto que a rua. Você para um carro, deve ter uma inclinação de uns 30%, 30%, 40%. Né? E para pessoas que são normais já são difíceis, imagine só para uma pessoa que é deficiente físico. Então, nesse sentido, é importante a gente pensar em acessibilidade, e depois, no fim, eu venho com a reflexão, porque nós estamos em outro momento, no sentido de facilitar as pessoas entrarem no seu ponto de venda. E não simplesmente ficar pensando em qual decreto, em qual lei eu tenho que atender nesse momento. Né?
Acessibilidade, eu peguei aqui lá na norma, né? A acessibilidade é a possibilidade e a condição de percepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive de seus sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona rural como na zona urbana, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Pois bem, se a gente for levar ao pé da letra essa questão da acessibilidade, a questão da deficiência ou mobilidade reduzida, em algum momento da vida, a gente já passou por alguma dificuldade de acessibilidade, né? Ou uma contusão no jogar o seu futebol, ou algum acidente doméstico que te deixou impossibilitado de andar normalmente por alguns dias. Enfim, em algum momento a gente já passou por necessidade de um lugar mais acessível. E geralmente, volto a dizer, nós empresários nem sempre pensamos nisso. Com certeza aqui na sala deve ter alguns engenheiros e alguns arquitetos que talvez tenham até conhecimentos técnicos muito maiores do que eu. Mas nem sempre esse é o nosso grande desafio. Quando a gente vai apresentar um projeto para o cliente, ele quer gastar para cumprimento à norma, para cumprimento à legislação, e não para fazer o que realmente precisa ou para atender à aplicação prática, né, do ambiente acessível. Eu tenho atendido muitas instituições de ensino e, além da legislação, o MEC exige que a faculdade tenha acessibilidade. Mas ele não fala como. Ele só fala que precisa ter acessibilidade aos recursos, a parte do ambiente físico e a parte de tecnologia. Então, o que acontece no dia a dia? Muitos empresários, até por medo da legislação ou por medo das avaliações do MEC, colocam além do necessário. Colocam várias rotas de piso tátil no ambiente interno, várias placas de identificação, e muitas vezes esse tipo de sinalização, eles não contribuem, pelo contrário, eles atrapalham e eles confundem. Então, essa questão de pura e simplesmente de atendimento à legislação, ela deve ser vista com muito cuidado. Por quê? Porque a gente precisa entender a aplicação prática disso. Fica-se pensando somente na pessoa com deficiente e esquece que a acessibilidade é um termo mais amplo. A acessibilidade é para todos nós, né? E quando eu coloco várias rotas de piso tátil num ambiente interno, né, eu dificulto, por exemplo, o andar de um cadeirante, de uma mulher com um salto alto. Então, muitas vezes o que é para atender a legislação acaba atrapalhando. Então não vou atender a legislação? Não, a gente tem que fazer o que é útil e aplicável, porque os espaços, eles precisam ser acessíveis também, né? Quanto aos mobiliários, equipamentos urbanos, edificação, transportes, inclusive, mais uma vez, serviços de tecnologia, ou elemento que possa ser alcançado, acionado, utilizado e vivenciado por qualquer pessoa. Na verdade, a acessibilidade, ela tem a ver com... O espaço, ele tem que ser acessível a todos. Quando o espaço... Peraí, me perdi aqui. Eu costumo dizer que quando você vai se determinar um espaço, ele tem que ser acessível a todos. E a acessibilidade, ela custa o mesmo que você fazer de forma para o deficiente,
ela custa o mesmo tanto de você fazer certo, como também de fazer adaptações. Na verdade, ela custa menos você fazer certo pela primeira vez. Voltando aqui um pouquinho, as deficiências elas podem ser entendidas como deficiência física, visual, auditiva, intelectual ou deficiências múltiplas, conceituadas como associação de uma ou mais deficiências, né, de duas ou mais deficiências. As normas técnicas e as legislações, elas não visam atender 100% das pessoas com deficiência, mas elas visam atender 90% das pessoas que têm deficiência. Porém, volto a dizer, se o projeto não for bem executado, você pode ter acessibilidade demais ou sinalização demais que vai atrapalhar a acessibilidade de outras pessoas, ou também vai ser deficiente no seu próprio projeto, né? E pensando assim, o que a acessibilidade tem a ver com negócios? Ela é mesmo uma obrigação legal? Porém, quando pensamos em negócios, precisamos analisar também o mercado e as tendências do seu mercado. E aí eu trouxe alguns dados aqui para vocês. Segundo a OMS, cerca de 10% da população tem algum tipo de deficiência, seja ela física, seja ela visual, né? No Brasil, essa deficiência ela atinge 23,9% das pessoas, né? Segundo o IBGE. São cerca de 45 milhões de pessoas que possuem algum tipo de necessidade. E aí eu te pergunto, se hoje está difícil nós captarmos novos clientes, até pela questão da taxa de natalidade, né? Como é que a gente vai deixar de tirar esse público do nosso radar, de aumentar o nosso prospect, né? São mais de 45 milhões de pessoas. E outra coisa que é importante, que o envelhecimento da população, ele também é um fenômeno mundial, em decorrência da queda da mortalidade, das conquistas dos avanços médicos, da questão da melhoria da higiene, de questões sanitárias, né? Questões nutricionais. Então, isso tudo tem aumentado a expectativa de vida da população, né? E aí eu coloco que nós temos que estar preparados para atender um público de diversas faixas etárias, incluindo as pessoas com deficiência. Eu sei que nós estamos vivendo um momento de pandemia, ao qual o que está acontecendo conosco aí, a questão do coronavírus, a maioria da população, a que está sofrendo mais são as pessoas com mais de 60 anos, ou seja, são geralmente pessoas que já estão entrando na faixa da terceira idade, né, ou da melhor idade, assim o diga. Mas, de qualquer forma, se nós formos pensar em negócio, a gente tem que levar em consideração o público como um todo. Quando eu comecei a empresa, eu vivenciei uma questão numa drogaria, a gente estava fazendo uma calçada na drogaria, em uma drogaria importante aqui em Goiânia, e essa drogaria ela tinha um degrau dentro do estabelecimento, e tinha uma senhora provavelmente era o pai dela, que estavam comprando remédios, e ele tropeçou no degrau e caiu em cima da prateleira. Aconteceu um corte, ele ficou desacordado dentro da drogaria, né? Enfim, como que um estabelecimento um ponto de venda que atende eminentemente pessoas que, de uma certa forma, precisam de acessibilidade, porque às vezes a pessoa está enferma, está sentindo dor, está com necessidade dificuldade de deslocamento, tem um degrau dentro do próprio estabelecimento, ao qual o layout desse estabelecimento não favorece a acessibilidade. Então, às vezes, fica-se pensando simplesmente no atendimento à legislação, porque nós estávamos fazendo a calçada, e esquece de outros fatores que são
tão importantes como aquele que nós estávamos fazendo para cumprir a legislação, né? Eu fiquei uma reflexão. E outra, eu achei importante também, e achei ruim o que aconteceu, porque os funcionários da drogaria não tiveram o que nós chamamos de acessibilidade atitudinal, ou seja, a atitude deles não foi coerente com o acidente que aconteceu dentro da drogaria. Não, nem mesmo por prevenir, que poderia ter prevenido, né? Assim que a pessoa chegou com mobilidade reduzida dentro do estabelecimento, poderia ter uma assessoria ou uma assistência de algum colaborador para evitar o acidente, e nem posterior ao acidente. Agiram como se nada tivesse acontecido, né? As pessoas que estavam na drogaria, inclusive eu que estava na calçada, que demos assistência à pessoa dentro do estabelecimento, né? Então, isso mostra que muitas vezes as empresas não estão preparadas para isso, né? Nem pela atitude e nem pelo preparo da própria infraestrutura dos ambientes, né? Aí, voltando à questão dos dados, eu trouxe aqui, em 2010, nós tínhamos 190 milhões de habitantes, né, e 20 milhões de idosos, um percentual de 10,8%. Em 2017, nossa população era de 207 milhões de pessoas e 14,6% de idosos, ou seja, 30 milhões de idosos. Em 2060, nós seremos 228 milhões de pessoas e uma população de 73 milhões de idosos. 32% da nossa população serão idosos. Isso eu estou colocando somente idosos. Aí eu não estou colocando as pessoas, os cadeirantes, eu não estou colocando os deficientes visuais, que também são excluídos da nossa sociedade. Eu também tive uma vivência em um restaurante aqui em Goiânia, ao qual eu estava sentado na calçada, né? O restaurante tinha um ambiente interno, um ambiente externo, eu estava sentado no ambiente externo, como se fosse a calçada, no recuo, numa mesa lá fora, e de repente eu percebi que uma mulher entrou no estabelecimento, deu uma analisada no estabelecimento, e eu disse para a pessoa que estava comigo, provavelmente vai descer um cadeirante. Não deu outra. O estabelecimento não tinha como o cadeirante ir no banheiro, apesar de ter banheiro acessível. Ela parou o carro próximo aonde eu estava, desceu a pessoa, o cadeirante, e eles ficaram numa mesa do lado de fora. Porém, ele não tinha condições de frequentar todo o restaurante. O que eu quero dizer com isso? Mais uma vez, né, nós temos o cumprimento da legislação, mas nós não temos o cumprimento do respeito às pessoas. E esse degrau era algo, para ter acesso ao restaurante, era uma coisa simplesmente fácil de resolver. E outra, a disposição das mesas também não permitia o deslocamento de uma cadeira de roda. Eu até disse para a pessoa que estava comigo, provavelmente a comida desse restaurante é muito especial para a pessoa ter a coragem de vir aqui, né? Porque quando a gente fala um bom atendimento, uma pessoa naquela situação, primeiro, ela não estava sozinha. Geralmente, quando um deficiente físico, um deficiente visual, ou até mesmo um deficiente auditivo, eles não andam sozinhos. Eles sempre têm alguém acompanhando, ou seja, você tem um cliente, como no caso do restaurante, e mais uma pessoa que vai se tornar o seu cliente também. E tenho certeza que se esse local tivesse algumas disposições, uma vivência total da acessibilidade, ele poderia angariar muito mais clientes para o estabelecimento dele, né? E aí eu coloco aqui a questão dos idosos também. 73 milhões de idosos. Como que nós vamos, num momento de concorrência acirrada, deixar de atender essa população? Nós estamos aqui falando de todos pela construção.
As construções hoje precisam ser pensadas de forma de envelhecimento da população. Nós não podemos mais ficar pensando em construção com piso superior somente com escada. Como que nós vamos atender essa população com mobilidade reduzida, com corredores e portas estreitos que possivelmente, ou se precisar de utilização de uma cadeira de rodas, a gente não vai conseguir atender a esse público, né? Então, é uma mudança de pensamento para que a gente possa atender um público maior, para que a gente possa melhorar a nossa possibilidade de vender mais e, digo, vender melhor. Melhorar o nosso perfil de atuação, sem que nós possamos ficar fazendo adaptações, mas sim fazer projeções dos nossos negócios de forma a atender a todos. Eu tenho uma filha mais nova que quer mexer com design de interiores. E até digo para ela, olha, filha, você deve trabalhar com o pai. Não, pai, mas eu quero ser arquiteta, mexer com design de interiores. Pois bem, quando eu comecei a explicar para ela que esse público de idosos, ele não pode ter, por exemplo, imóveis projetados muito altos ou muito baixos, porque pela questão da angulação de atingir os objetos de forma mais alta ou forma mais baixa, ela começou a entender o que é acessibilidade. Então, o que eu venho trazer aqui é esse momento para a gente fazer essa reflexão, para que nós possamos melhorar a nossa atuação, né? Então, aí eu coloco algumas coisas aqui que até já falei, né? É importante pensar em acessibilidade de forma ampla. Alguns itens importantes: acesso ao ponto de venda, ter uma calçada acessível. Eu costumo dizer que a primeira impressão que nós temos do nosso negócio é a porta de entrada. E a calçada, o estacionamento, de repente, dependendo do tipo de negócio, é claro, são os locais onde o cliente terá o primeiro contato com o nosso ponto de venda, com o nosso empreendimento, né? E aí eu não tenho uma calçada acessível, eu não consigo ter um estacionamento adequado, né? Um estacionamento com brita, um estacionamento com desnível muito alto, o local de atendimento, os balcões de atendimento, porque nós não fazemos balcões que podem com a altura, conforme prevê uma norma técnica, que todos possam acessar, os canais de comunicação, preparo para o atendimento dessas pessoas, sanitários, que possam ser acessíveis, mas que não precisam ser segregados. Eu não preciso segregar espaços para deficientes ou não. Eu posso ter locais comuns que sejam acessíveis. Manter a organização e layout do estabelecimento, né? Se for um supermercado, quem sabe de forma que os corredores sejam mais largos, que as prateleiras sejam mais baixas, né? Enfim, para cada negócio, é não somente pensar na legislação, é pensar, enfim, em negócio, em vender mais. Supermercados têm estratégia muito bacana de colocação dos produtos que eles querem vender com uma margem maior ou menor. Da mesma forma, a gente pode ter trazer para o nosso negócio a acessibilidade como forma de estratégia, para que a gente possa melhorar o nosso resultado. E aí, o que eu coloquei, se o lugar não está pronto para receber todas as pessoas, quem está deficiente não é a pessoa, é o lugar que é deficiente, né? E aí, uma reflexão, nesse momento de pandemia, nós estamos vivendo de forma de isolamento, e várias formas nós estamos nós estamos aprendendo nesse novo momento, a desenvolver novas formas de abordar o nosso cliente. Nós falamos muito, nesse momento que eu falei com vocês, eu falei bastante de infraestrutura, de fazer adequações nos ambientes, mas e agora? Será que nós vamos ter
quando voltar, quando acabar o isolamento, nós vamos ter novamente infraestrutura de venda, nós vamos ter novamente os nossos pontos de venda em todos os tipos de negócio. Eu tenho certeza que muitos negócios irão passar por meio virtual, como, por exemplo, bancos. Eu trabalho hoje, eu sou diretor de uma grande faculdade, de um grande grupo educacional, não está tendo aulas presenciais, mas nem por isso nós estamos deixando de ter aulas. Eu estou dirigindo também a faculdade que fica em Manaus. Eu estou em Goiânia e as minhas atividades continuam normalmente de atendimento. Eu faço reunião com os meus professores, eu faço reuniões com os meus alunos, as aulas estão acontecendo. A única coisa que ainda nós não temos uma diretriz para que aconteça são as práticas, são os estágios. Mas eu já sei que há discussões para a evolução disso, para acontecer de forma remota. Então, diante dessa pandemia, vem também mais um momento para a gente fazer reflexão. Como que nós vamos atingir um público que eu coloquei idoso, que hoje, vamos ver aqui quantos milhões de idosos deve ter no Brasil. Ó, aproximadamente 30 milhões de idosos, né, 2017. Como que nós vamos atingir esse público que não tem tanta habilidade com o meio virtual? Como que nós vamos atingir esse público de deficientes visuais ou de deficientes auditivos, tendo que atuar pela internet, pelo meio virtual? Então, chega a ser um novo desafio da gente pensar em acessibilidade também, né? Nas minhas aulas, nós estamos com alguns entraves, né? Porque o professor está ministrando a sua aula na casa dele, mas eu tenho alunos com deficiências auditivas, com deficiências visuais, né? Como que nós vamos trabalhar isso para ampliar a nossa gama de clientes, de potenciais clientes? Ou será que nós vamos continuar excluindo essas pessoas que até então não entravam nas nossas lojas de forma física pela nossa falta de acessibilidade física e agora nós temos que criar uma nova maneira de trabalhar a acessibilidade no meio virtual? Hoje, eminentemente, os meus clientes são faculdades, são construtoras, órgãos públicos, e muitos deles eu vendo produtos, né? Eu também faço serviços, mas agora eu preciso me reinventar aqui na Conexão Acessível, se eu quiser sobreviver, para como eu vou trabalhar de forma a fornecer acessibilidade nesse novo mercado que está aí batendo a nossa porta. Eu não tenho ainda a resposta para como ou o que eu vou fazer, mas eu tenho várias perguntas que eu preciso de respostas, porque senão a minha empresa vai ser mais uma empresa a fechar as portas nesse momento de pandemia, e eu vou desempregar várias pessoas, né? Então, quando eu fui convidado pelo Felipe e pela Janaína, eu não já estava no momento da pandemia, né? Justamente por isso eles decidiram fazer esses webinários para a gente discutir temas sobre a construção. Eu sempre venho pensando nisso, né? Na questão da reinvenção, o que nós vamos poder fazer agora. Então, a minha fala é mais no sentido provocativo, né? Provocar vocês que estão aí para que a gente possa pensar em alternativas, porque aquele método tradicional não vai mais retornar a hora que tudo acabar os isolamentos, né? Como, vou dar mais um exemplo aqui, e cada localidade do Brasil, como o Brasil tem uma dimensão continental, cada região está agindo o isolamento de forma diferente. Aqui em Goiás, o isolamento já está, nós estamos aí mais ou menos com 60% das empresas funcionando, algumas localidades já estão abertas, outras vão demorar um pouco mais, como escolas, shopping center, que é outra questão, outro público meu que vai ter que se reinventar também.
shows, espetáculos, esse tipo de negócio, ele vai ter que ter uma reinvenção maior, né? Ainda está fechado aqui em Goiás. Ademais, as outras questões de comércio, supermercados, lojas já estão abertas. Mas, assim, quando eu remeto lá para Manaus, a situação lá é bem mais crítica, né? O isolamento lá vai demorar mais. Tanto que o governador lá vai, se não me engano, ele decretou estado de calamidade por 6 meses. Só para vocês terem uma noção de estatística, em Manaus se enterrava cerca de 28 pessoas por dia. Isso é uma estatística de 2019. No domingo passado, morreram 120 pessoas. Foram enterradas 120 pessoas no domingo passado. Ou seja, um gap aí de 91 pessoas a mais do que era o comum, 92 pessoas a mais do que era comum na média do ano passado, né? E a estatística do Covid deu que morreram somente 19 desses 120. Então tem uma dissonância aí, porque quando você não testa e a pessoa morreu e ela não foi testada, coloca como causa da morte não identificada. Ou seja, então a crise lá vai demorar muito mais para o comércio voltar a funcionar, para a população voltar à sua vida normal. O Amazonas ainda tem uma característica peculiar, porque se a pessoa mora no interior, ele não consegue chegar até a capital por via terrestre, ou tem que ser via aérea, ou por barco, né? É outra questão que também não está tendo tráfego de barcos também de forma fluvial. Então, é um estado que vai sofrer mais também, né? Em contrapartida, Florianópolis já abriu até os shopping centers. Então, cada localidade vai ter que pensar em como fazer essa reinvenção, esse novo modelo de atingir esse mercado que está recluso, né? Ou, senão, nós vamos ser os dinossauros, né? Vamos morrer com a glaciação. E essa pandemia não é a primeira e talvez não seja a última, né, na nossa geração. Talvez tenhamos outras pandemias de outros vírus tão cruéis como esse que está acontecendo agora. Então, o que eu quis trazer para vocês foi mais uma reflexão para que nós possamos pensar no nosso negócio, cada um pensar no seu negócio, e que a gente tenha alternativas para vencer esse momento tão delicado, né, que nós estamos passando, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Tá? Eu vou abrir aqui para perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, Janaína. Obrigado, Felipe, Davidson. A gente trabalhou tanto o ano passado, já 2 anos com a consultoria, melhoramos a nossa produtividade, melhoramos o nosso layout aqui na fábrica, melhoramos os nossos processos de atendimento ao cliente, né? E, de repente, vem um inimigo invisível e diz, olha, parabéns, você mudou, você melhorou, sua margem melhorou pra caramba, mas agora você vai ter que fazer tudo de novo, né? Só que agora em um outro mundo que não é mais aquele que você ficou aí nos 2 últimos anos fazendo consultoria, né? É verdade, cara, é verdade. Vocês realmente se empenharam bastante, né? Mas é um caso bem atípico, é complicado essa situação, mas a gente entende que todo mundo vai superar esse processo, né? Todo mundo vai passar por isso. Mas vamos nos atentar. E até uma pergunta, né, diante do que você falou para a gente, com acessibilidade, né? Como que você considera que ela deve ser tratada no ambiente digital? Você acha que existe assim uma forma mais técnica, uma forma diferenciada de se tratar a acessibilidade no meio digital, já que hoje muita coisa está sendo tratada por meio digital, por meio de lives, por meio de cursos tudo assim por meio digital? Olha, existe já algumas ferramentas, por exemplo, acesso aos sites,
né? Já existem ferramentas que dão acessibilidade a pessoas portadoras de deficiências visuais, portadores de deficiência auditivas. Então, já existem algumas ferramentas. O que a gente precisa estar atento para colocar essas ferramentas dentro daquilo que é dentro do nosso negócio. Teve um cantor, eu não lembro qual, fez uma live e que colocou o intérprete de Libras, né? Então, isso já é comum, né? Já existe, mas que a gente precisa pensar de forma mais ampla, negócio por negócio, para a gente trazer para essa nova realidade, né? Um idoso, como eu disse no começo, um idoso que tem pouca habilidade com o meio digital, como nós vamos fazer isso? Eu não tenho uma ferramenta para idoso, mas a gente precisa desenvolver uma forma também de chegar a essas pessoas, né? Tem ferramentas que já funcionam, mas tem coisas que ainda são, vamos dizer, são questionamentos que a gente precisa pensar para urgentemente fazer a aplicação no nosso negócio. Entendi. Ok. E o que que você pensa, como nós podemos tratar o tema acessibilidade, né, com esse cenário hoje, né, de pandemia, de Covid-19 e no pós-processo, né? Como você mesmo detalhou, e isso está dependendo muito de região para região, cada estado tem vivido aí uma situação diferente, né? Como que você acha que a gente poderia, que as empresas poderiam estar tratando esse processo? Naina, uma coisa eu posso afirmar para você que é certo. O mundo não vai voltar a ser o que era antes. Nós não seremos as mesmas pessoas. Nós seremos seres humanos, creio eu, que melhores, né? Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar em alguma coisa, fazer a mesma coisa que nós fazíamos, porém com caminhos diferentes. Até porque aqueles caminhos nossos tradicionais, hoje eles estão fechados. As pessoas estão em isolamento. Mas nós temos outros caminhos que possam atingir a essas mesmas pessoas, esses mesmos clientes. Porém, com produtos, talvez com produtos diferentes, com serviços diferentes, né? E também de forma diferente. Isso eu tenho uma inquietude que eu tenho desde que começou isso. Hoje eu estava conversando mais cedo numa reunião com um coordenador de curso e a gente fazendo uma reflexão sobre essa questão, ele falou assim, professor, vamos fazer como se fosse um talk show envolvendo os nossos alunos, os professores, para a gente falar de saúde, equilíbrio emocional, direito e vida pet. Falei, vamos fazer. Vamos envolver o nosso aluno, até para o nosso aluno entender que o que a gente está ensinando para ele não é só o caminho, não. A gente está ensinando uma nova maneira dele fazer a profissão dele, dele atender os clientes dele. Por quê? Porque já é comum médicos fazerem cirurgias na Índia e o paciente estando em outro país, de forma remota. Então, o que a gente tem que fazer? Os conselhos já começaram a fazer autorização, o Conselho de Psicologia não autorizava atendimento remoto. De repente, começou a liberar atendimento remoto, os médicos começaram a fazer atendimento remoto, ou seja, o mundo está mudando rapidamente. E a gente não pode esperar esse momento passar. A gente não pode esperar que o mundo vai voltar, porque senão a gente vai sofrer mais. A gente tem que ajudar a praticar as mudanças no nosso negócio. É assim que eu enxergo. Na educação, por exemplo, quando voltar a ter aulas presenciais, eu tenho certeza que vai ter aluno que não vai querer ir à aula. Eu tenho absoluta certeza que ele não vai querer pegar trânsito, ele não vai querer chegar na faculdade e não ter estacionamento para ele, porque todo mundo hoje tem carro, né? Ele não vai querer pegar todas as suas dificuldades se ele pode assistir a aula pelo celular. E o que a gente já está pensando? Ter um momento híbrido. O professor está dando aula na faculdade para alguns alunos que queiram ir à aula, mas aqueles que não queiram, que não querem, vai assistir a sua aula de casa, do carro, de onde ele estiver.
Né? Por quê? Porque esse momento está mostrando que essa forma funciona. Nós não estamos deixando de transmitir o conhecimento porque nós estamos em isolamento. Então, essa reflexão tem que ser feita diante de cada um do nosso negócio, né? O que a gente pode fazer nesse novo momento. Inclusive, se for o caso, mudar de negócio. Não é vergonha nenhuma a gente acontecer isso. Não é vergonha nenhuma. Eu estou pronto. É lógico, meu negócio está estruturado, está arrumado. Eu tenho uma gama de clientes importantes no Brasil inteiro. Mas pense, se a grande maioria dos meus clientes são faculdades que não vão funcionar esse ano, eu tenho quase certeza disso, principalmente em Manaus, não vai funcionar. Né? Então, preciso me reinventar. Senão, eu vou simplesmente fechar as portas e reclamar do governo. Agora, né, não cabe aqui dizer se é bom ou se é ruim, cabe aqui eu me adaptar, criar um novo caminho. Né? É isso que eu acho que nesse momento é mais importante. Ok, Caio. Nós agradecemos mais uma vez a sua participação nesse nosso projeto, né? Todos pela construção. E lembramos a todos que aqueles que tiverem alguma dúvida podem encaminhar os e-mails para o nosso contato, todos pela construção, @etos.solutions, que nós vamos encaminhar ao Caio e ele vai responder, não é isso, Caio? Tá? Lembrando Perfeito. também que essa apresentação vai estar no nosso canal do YouTube, tá? A gente vai estar lá e vocês podem visitar outras vezes. Caio, mais uma vez, em nome da Etos, da ABCP, do SNIC, do Sebrae Nacional e da Construliga, nós agradecemos a sua participação, tá? Muitíssimo obrigada por estar conosco nesse momento. Eu que Lembrando a agradeço. todos que agora às 11 horas nós voltamos com a engenheira Érica, falando como estruturar um programa de calçadas, 7 etapas para uma cidade mais acessível. Então, vamos dar continuidade até mesmo um pouco disso que você falou, né, Caio? Daqui a pouco a gente vai continuar no novo curso com a engenheira Érica. Muito obrigada a todos, tenham boa tarde e até a próxima. Obrigado. Até mais. Tudo de bom para vocês.